Olá pessoal, pronto para mais um Tab Talks aqui, agora com cenário novo, estamos num ambiente aí novo e também com convidados especiais. Hoje aqui nesse podcast a gente trouxe o pessoal da Zanini Henk para a gente conversar sobre o tema de como prolongar a vida útil de redutores, boas práticas e novas tecnologias. E para isso a gente trouxe dois colaboradores da Zanini, que são o André e o Lucas. Então, só comentando um pouco do que a gente vai falar no podcast de hoje, né? Nós vamos falar um pouco, focar nessa parte de redutor, na parte de manutenção, já atrelado com essa indústria 4.0, geração de dados, boas práticas de manutenção e sempre pensando em como aumentar a disponibilidade da máquina. E nada melhor do que trazer a Zanini, que ela é uma fabricante de redutores consagrada, é uma empresa que ela foi fundada em 1976, já teve uma trajetória grande no mercado e quando se fala em redutor é referência, né? Todo mundo, quando a gente vê, principalmente redutores grandes, que a gente vai comentar aqui com eles também, para a gente entender um pouco mais. E o André, ele é responsável pela parte de Field Service, ele já está na Zanini desde 2006, certo, André? 2006. Perfeito. E já passou por várias áreas aí dentro da Zanini, tem muita experiência em campo, então você já deve ter visto muita coisa no chão de fábrica mesmo, não é só na teoria, na prática, já deve ter vivido muita coisa e passado por muito problema. Além disso, também, o André, ele é engenheiro mecânico e está cursando uma pós-graduação. E também a gente está com o Lucas. O Lucas, ele é também engenheiro mecânico, ele trabalha na Zanini com a parte de análise de falha. Ele também faz toda a parte de análise de vibração, análise de óleo, é especialista nessa área e tem muita vivência nesse tipo de problema. Então, também vai contribuir muito com a parte dos problemas, de todas as falhas, o que vocês vêm encontrando e como que a gente pode otimizar toda essa parte de manutenção industrial. Então, bem-vindo, André, bem-vindo, Lucas. Obrigado, primeiramente, aí, por aceitar o convite de fazer o Tab Talks. É um prazer ter vocês aqui. Nós que agradecemos o convite. É um enorme prazer estar aqui com a TEB, participando desse bate-papo, que é aquilo que a gente ama fazer, né? Nós, como engenheiros mecânicos aqui, exercendo de fato a nossa profissão, é uma satisfação enorme poder falar daquele assunto que é o nosso dia a dia. Exato. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Como o André falou, nosso dia a dia, então espero que a gente possa passar um pouco das nossas experiências, possa falar um pouquinho sobre como a gente resolve os problemas no dia a dia, dar algumas sugestões e aprender com vocês aqui também, né? Legal, muito bom, pessoal. Então, assim, para começar até, a Zanini, ela atua em vários segmentos, né? Então, sucroalcooleiro é um setor bem forte da Zanini, mas tem também siderurgia, cimento, tem vários segmentos aí que são que vocês atendem. Vocês podem comentar um pouco assim da atuação desses segmentos e até a aplicação do que vocês têm? Claro, com certeza. Quando nós falamos de Zanini, logo vem uma imagem aí para os nossos clientes de solução. Então, a Zanini ela tem um corpo de engenharia muito robusto e consegue aí atender às necessidades dos clientes. Como a gente atua em redutores especiais, a gente consegue fazer projetos, desde um projeto de um redutor de médio, de um redutor de grande porte e também de redutores especiais de indústria. Então, hoje sim, o setor sucroalcooleiro é um dos principais segmentos da Zanini. Já foi maior, hoje o segmento industrial vem crescendo, né? E um dos principais segmentos industriais que a Zanini atua com redutores especiais é na área de cimento, siderurgia, né? Nós tivemos aí uma entrega ano passado aí para um cliente, um player muito grande do setor de siderurgia, que já tinha alguns acionamentos muito antigos e precisava de um retrofit desses equipamentos, né? Então, a nossa engenharia de aplicação, por conhecer bastante esse segmento, ajudou nesse dimensionamento junto com a engenharia desse nosso cliente. E foi um desafio muito interessante de ambas as partes, né?
porque o nosso objetivo maior é levar a solução em acionamentos, seja ele um acionamento pequeno, um acionamento médio, um acionamento de grande porte. E a experiência também com serviços, né? Hoje a Zanini ela ataca bastante esse ponto, que é o ponto de serviços, que é a gente tentar levar ao cliente essa experiência, esse nosso conhecimento de como cuidar dos ativos, porque são ativos de valor agregado alto, né? Os ativos hoje aí o cliente espera que performe por muitos anos. Tem ativos nossos operando hoje, né, Lucas, há mais de 20 anos em algumas usinas de açúcar e álcool e siderurgia. Então, a rotatividade que nós temos aí da mão de obra, ela requer essa atualização. Então, a Zanini vem trabalhando os colaboradores também para isso, não só para executar, mas também para capacitar, que eu acho que isso é o principal ponto, né? Uma vez que os nossos clientes estão bem capacitados, entendem um pouco do produto e sabem como operá-lo, o sucesso é de ambas as partes. Eu acho que esse é um ponto legal, acho que eu vou deixar até um pouco para depois para a gente conversar, mas é a importância da operação, né? Isso daí tem muita influência na manutenção e na confiabilidade do ativo. Se você tiver um ativo que está bem operado ali, que ele está bem, está dentro dos padrões que vocês projetaram eles, isso daí acho que prolonga muito a vida disso daí. Mas antes da gente falar desse ponto, eu queria só deixar claro, assim, até para quem está assistindo, ouvindo a gente. Quando a gente fala de Zanini, eu penso em redutor gigante. É isso que me vem na cabeça. São aqueles redutores que não cabem nessa sala. Isso. Mas só para a gente ter uma ideia, e eu acho que até linkando já com a importância de manutenção e da confiabilidade. Se eu tenho um redutor muito pequeno, tudo bem, né? O cara vai lá, ele consegue trocar o redutor, ele vai ter um no estoque, mas é que geralmente a gente está falando de redutores grandes assim mesmo, né? Vocês podem dar uma noção para a gente assim, de tamanho e até como que a gente pode dividir isso daí para a gente até balizar a nossa conversa quando se trata de redutores? Perfeito. Então hoje, vamos começar pelos redutores aí que nós chamamos de pequeno porte, né? Só que quando comparado com alguns acionamentos seriados de esteira, assim, acaba sendo um equipamento até um pouquinho grande. Para a Zanini, um equipamento de pequeno porte são equipamentos hoje aí na casa das suas 8 toneladas, mais ou menos. Isso são os turborredutores, redutores de cogeração, de usina. Esse redutor aqui, ele vai ter... 1 metro. 1,20 m mais ou menos de comprimento. De comprimento, tá. Isso. Um pouco também de altura, menor um pouquinho, 40. Isso. Legal. O redutor de médio porte, a gente costuma dizer, são redutores aí que nós chamamos aí os redutores que acionam, eles são acionados aí por turbinas, motores e acionam um redutor de grande porte, ele acaba sendo um pouquinho maior, né? Redutores aí de 3 eixos, 4 eixos aí, e nós estamos falando aí de um redutor de mais ou menos uns 3 metros de comprimento por uns 2,5 de largura. Tá. Esse é o redutor de médio porte. Aí a gente vai ter equipamentos aí na casa das suas 15 toneladas, 12 toneladas, e aí quando vem os equipamentos de grande porte, aí nós estamos falando aí próximo aí de 90 toneladas, 80 toneladas, que são os redutores de grande porte, acionamentos de moenda, os Torque Max. Temos os planetários também, que são equipamentos robustos, pesados. Hoje um equipamento de grande porte da classe aí, de Torque Max, nós temos desde 30 toneladas até próximo a 100 toneladas. Tá, legal. Vai de acordo aí com... O quê? 2,5, 3 metros de altura? De altura, 78, sim. Com 78 ele vai chegar próximo a 5 metros de comprimento. É grande. É grande. É grande. É maior do que a sala que a gente está aqui, com certeza. É grande. É muito grande. São muito grandes. E eu acho que assim, se a gente for pensar até no tamanho dele, né, no peso aí que você comentou, é muito difícil a manutenção dele, né? O responsável lá da indústria não vai ter uma peça de reposição. Acho que deve ser muito difícil ele ter uma peça de reposição lá no estoque dele, ou até, sei lá, o cara vai ter que fazer algum tipo de intervenção lá, ele tem que contratar uma infraestrutura muito especializada para estar ali. A gente está falando de dias de parada de indústria. Como que é essa relação de manutenção se tiver uma quebra? Normalmente, por exemplo, o acionamento planetário, raramente você vai conseguir fazer uma manutenção em campo. Então ele precisa de cuidados especiais.
Se você tiver um dano não esperado aí no redutor planetário, o caminho ideal vai ser o envio para a fábrica. Salvo uma manutenção pequena, uma troca de rolamento ali no eixo de alta rotação. Caso contrário, com uma gravidade aí maior, a gente tem que enviar esse equipamento para a fábrica. Já os Torque Max, sim, nós temos toda a questão logística, o tamanho das peças, né? Na hora que você vai desmontar, você precisa de um espaço físico adequado, então não é uma manutenção rápida, né? A gente está falando aí só para abrir um redutor de grande porte, a gente leva em média aí umas 15 a 16 horas para abrir um equipamento desse. Tá. E depois tem toda uma logística, parte de segurança para manuseio dessas peças. A peça, o sobressalente, que seria um eixo ou algo do tipo, leva tempo de fabricação, não é algo que o cliente tem de prateleira, né? Como um redutor pequeno, por exemplo. Então, sim, é uma manutenção muito complexa. Ah, legal, legal. E daí eu acho que vem essa importância aí também para a gente monitorar um equipamento desse, né? Um equipamento desse, ele não pode parar, né? Aí, o André, você que está mais ligado nessa parte de análise de vibração, análise de as condições lubrificantes e tudo mais, dá uma ideia para a gente, assim, o que vocês monitoram em termos de parâmetros e o que vocês geralmente acham de defeitos, tipos de defeitos são mais comuns? Perfeito. O nosso trabalho começou com a parte de serviços, né? De entregar essa parte de manutenção toda para o cliente. Então a gente já sabia vender o redutor, consertar o redutor, digamos assim, só que sob demanda. E a gente vem trabalhando no dia a dia para ter uma postura um pouco mais proativa com o cliente e nas visitas que a gente vem tendo, já orientar. Dentro disso, a gente tem nossos serviços de preditiva. Quais são esses serviços? A gente começa simplesmente por uma inspeção visual, que não necessariamente ainda é uma preditiva, então você vai orientar sobre vazamentos, se você tem alguma folga, se você tem algum ponto de oxidação ou algum barulho que possa estar estranho. E daí você já vai puxar uma segunda demanda, que pode ser por uma análise de vibração, pode ser por uma análise de lubrificante e tudo mais. Ou até mesmo um serviço de endoscopia industrial, boroscopia, né? Que a gente também tem. Então hoje a gente avalia principalmente os pontos na carcaça do redutor para a parte de vibração. Em alguns redutores que a gente já tem um planejamento para que sejam adicionados sensores e tudo mais anteriormente, a gente consegue ir em pontos mais específicos que são importantes para determinados tipos de falhas e junto a isso a gente faz análise de lubrificante, avaliando a acidez do lubrificante, contaminação, seja por água, partículas ferrosas, partículas orgânicas, enfim. E cruzando esse desgaste com os sintomas que a gente encontra. Tanto na análise de vibração, aí você vai ter diversas técnicas, você pode avaliar a velocidade, aceleração, envelope, enfim, para cada tipo de falha você vai ter um tempo de coleta e uma determinada técnica melhor. E juntar essas coisas e tentar dar um diagnóstico para o cliente para quanto antes a gente puder orientar e encontrar um problema melhor. Acho que essa que é a grande ideia que a gente tem hoje e que vem trabalhando cada vez mais e que vai também de encontro um pouco com a ideia da TEB. Não, claro, legal. Então, assim, até para ficar claro, né, a Zanini, ela faz o redutor, vocês vendem, e daí vocês começaram a entender que essa parte de serviço, ela estava muito atrelada com a parte de análise também, que foi onde vocês agregaram esse tipo de serviço, que entra também com uma parte de conscientização e uma parte de análise que vocês, acho que cada vez mais vão aprofundando essas análises e entendendo o que precisa ser feito para ter maior durabilidade, né? Para ter maior disponibilidade, né? Exato. Até a gente estava conversando, né, André, um tempo atrás, né? A ideia, aí você me disse, a ideia da Zanini é vender a disponibilidade, né? É garantir essa disponibilidade. É o torque que o seu cliente quer, é a função principal do cliente que vocês geram ali para eles terem. Perfeito, exatamente. A ideia é que a gente leve essa experiência, porque, como eu disse inicialmente, são redutores especiais.
Então, redutores especiais, ele requer cuidados especiais. Então, normalmente, quando você faz uma análise de um equipamento que foi customizado para uma determinada aplicação, ele não vai ter uma assinatura de vibração como um equipamento convencional. Sim. Então, isso precisa ser divulgado para o nosso cliente. Ele precisa conhecer um pouquinho dessa experiência. Para quê? Para que ele possa cuidar da maneira correta. E é esse cuidar, os pontos corretos, o que ele pode, o que ele não pode fazer, é que vai aumentar a vida útil dos componentes e, consequentemente, ele vai ter essa disponibilidade. Então, uma das características aí da Zanini não é só a entrega do redutor novo, mas também levar esse conceito do que é o nosso equipamento, né? A importância de alguns cuidados. Não são cuidados muito complexos de se entender, mas são muito importantes. Sim. A gente costuma brincar que é uma somatória de ações simples que vai levar esse equipamento aí a uma longevidade interessante para o cliente. E eu acho que vocês acabam tendo que mudar, né, a cultura da empresa, do cliente de vocês, para ter essa parte mais proativa. E eu acho que isso vai muito de encontro até com o que a TEB ela preza nessa parte de pós-atendimento, de pós-venda, né? Que é a gente ter essa proatividade, entender ali a necessidade do cliente e muitas vezes o que pode ser simples para vocês, que vocês trabalham com redutor todo dia, né? Sim. E pode ser uma coisa muito simples para vocês, mas que para o cliente, como ele tem outros equipamentos, outras atividades, é uma coisa que tem que ir criando essa cultura dentro do cliente para ele entender e trabalhar desse jeito. Acho que é mais ou menos isso. Você falou um ponto muito importante, que é a questão do pós-venda. Hoje a Zanini ela se preocupa muito com essa questão e leva para os clientes essa experiência do treinamento mesmo. Quando a gente fala de pós-venda, do treinamento especificamente, a gente não está falando só de explicar como ele deve operar, mas conceitos ali simples, com um linguajar assim, para que todos os operadores entendam o que é um redutor, né? Para ele entender de fato qual é o material que está ali dentro, o porquê que tem que ter um cuidado com o lubrificante, né? Por que a saúde do lubrificante é importante, por que a gente não pode deixar aquele óleo se decompor, se degradar, né? Então, assim, isso de maneira simplista, eu diria, a gente leva para os nossos clientes até como uma forma de conscientização. E isso chama muito a atenção dos operadores. Eles se interessam muito por aquilo, mesmo que a sua área direta seja uma área diferente, que ele não entenda um pouco do produto, mas a partir do momento que ele passa a entender um pouco mais, ele passa a enxergá-lo diferente. E aí é onde ele começa a cuidar, começa a ter... Esse viés quase pedagógico, né? Que você falou da cultura. Então, é muito ouvir o cliente e também passar essa experiência que a gente tem para o cliente, para melhorar sempre a experiência. Legal. Então, essa questão do pós-venda, hoje é o que a gente vem trabalhando com muita força, né? Nesse sentido. O que o André falou, são atividades simples muitas vezes, mas é sempre aquilo, né? Quanto antes você enxerga o problema, quanto antes você atua no problema, mais barata é a solução, mais rápida a solução, menos impacto tem a solução, enfim. Então, olhar antes para o problema e ter um cuidado quase que diário, né? Sim, então, sim. Isso é cultural. Cultural. E tudo que é cultural dá um pouquinho mais de trabalho. O que eu vejo até, assim, é uma coisa meio doida, assim, de se pensar até. Mas você começa a ver nas indústrias, você vê diferença de cultura nas empresas, e eu vejo que o capricho com o equipamento é uma coisa tão importante que muitas vezes assim, não é só importante a tecnologia lógico ela é importante, né? Mas o capricho ali com o equipamento, para ele por exemplo, viu um vazamento, vou fazer alguma coisa, eu vi que ele está desnivelado, vou fazer alguma coisa. Então esse capricho e a indústria lá, todo mundo está nessa sinergia, já é um primeiro passo que garante uma disponibilidade de máquina maior, né? E depois entrando ainda com a parte de medições, de tecnologia, tudo mais, que a gente vai abordar um pouco também, eu acho que dá o match perfeito assim para ter a maior disponibilidade de equipamentos. Perfeito. Talvez o André tenha até mais exemplos, mas às vezes você precisa de uma pessoa como exemplo ali para você começar essa cultura, porque dentro do mesmo setor a gente vê também muita diferença. Às vezes no mesmo setor da indústria você vê diferença nesses cuidados. Sim. E muitas vezes quando você encontra
um cliente, alguém que compra a ideia, você vai lá, aplica. Sim, exato. E dá a solução. Sim. Muitas vezes, no primeiro momento, é até meio assim, né? Será que vamos fazer mesmo? Nossa, mas só isso vai resolver? Não, não pode ser. Tem esse problema há tantos anos. Exatamente. Aí o cara vai lá, faz, dá certo. Aí e o mais interessante é o feedback, né? Quando a gente recebe o feedback ali, que, poxa, cara, deu super certo aqui. A gente aplicou a solução, qualificou aqui os operadores. Esse ano eu tive um custo menor com manutenção. O seu técnico veio aqui, inspecionou e foi embora e não gastou quase nada aqui de manutenção. Exato. Esse feedback pra gente ele é muito importante, porque o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Então, a gente tem um equipamento ali robusto, com uma marca ali a zelar. Então, se o cliente ele consegue enxergar esse valor, pra gente a gente já está satisfeito. É uma coisa que no final das contas você não está falando de quanto ele pagou, né? Mas você está falando o quanto ele economizou e o seu serviço foi só um investimento que ele fez, né? Exatamente. Passou a ser um investimento ao invés de um custo, né? É muito diferente e muda completamente até a relação que vocês têm com o cliente. Mas agora entrando num ponto de vista de tipo de falha que vocês mais encontram em equipamento. Vocês podem dar um overview aí? Claro, com certeza. Hoje o Lucas ele tem um trabalho intenso aí, porque a gente sabe que hoje o grande vilão dos acionamentos acaba sendo o lubrificante, né? O lubrificante ali, se ele não estiver saudável como ele precisa estar, todos os componentes vão ser comprometidos. E o que a gente vem enxergando ao longo do tempo é que vale a pena investir com cuidados no lubrificante. O Lucas tem feito um trabalho aí magnífico com relação às análises laboratoriais para entender também o comportamento. A gente sabe que nós temos aí N tipos de equipamento com formas construtivas diferentes, mas como esse óleo está sendo monitorado? Como que o cliente está cuidando desse óleo? A gente até brinca muito lá com os nossos engenheiros que o óleo é o sangue do equipamento. Então, se ele não está bom, nada vai bem. E hoje ele é o grande vilão. Então, uma vez que a gente começou a olhar para essa variável, começou a controlar, a gente já viu um resultado positivo fora da curva, né, Lucas? Isso foi muito interessante. Tanto com vida útil dos componentes, como também performance. Então, uma vez que a gente cuidou, entendeu, controlou esse óleo e viu que ele está desviando, porque é natural, né? Ele está ali, ele está se degradando, isso é natural. Então, uma vez que você está enxergando isso através de técnicas e ferramentas, você consegue controlar. Começou a ter um pouquinho de particulado a mais, uma sujidade lá, está sujando o óleo. Chegou no limite, vamos programar uma filtragem. Vamos deixar a coisa piorar o cenário, né? Então, o cliente vai lá, controla, filtra, custo baixinho, com tempo. Começou a subir um pouquinho o nível de água no óleo, né? Todo mundo sabe que o próprio óleo novo ele já tem um percentual de água. Então o cliente está controlando aquilo desde a colocação desse lubrificante na máquina. Ele falou, eu tenho controle de como está. Então a partir de agora eu vou controlar uma periodicidade e a hora que eu enxergar que isso está fugindo do controle, vamos programar uma filtragem. Então hoje existem várias técnicas aí para esse controle e sem dúvida o maior vilão hoje aí dos acionamentos com certeza é o óleo. É o óleo. É importante a gente falar uma coisa que a gente sempre fala também: óleo não é tudo igual, né? O André sempre bate nisso com os clientes e também sempre fala isso. Nós temos acionamentos especiais, redutores especiais, então naturalmente também nós vamos trabalhar com lubrificantes especiais. Trabalhamos com regime de lubrificação crítico às vezes. A gente precisa de aditivações especiais, cuidados intensos, porque mesmo que seja grande, seja robusto, você tem componentes ali que tem um controle dimensional muito rígido, você precisa ter esse controle diário e toda e qualquer sujidade que vai entrando ali dentro vai diminuindo essa vida, vai diminuindo o tempo de operação e vai diminuindo inclusive a vida do próprio lubrificante. Você vai ter que trocar, aquilo ali já é um gasto. Sim. Então, às vezes você quer fazer um investimento inicial mais baixo, só que a sua troca tanto de componentes quanto do próprio lubrificante acaba não justificando aquilo ali. Então, como o André bem comentou, a gente faz esse trabalho primeiro de identificar qual lubrificante que ele está usando,
Hoje a Zanini especifica todas as normas que aquele lubrificante tem que seguir, todos os parâmetros que tem que ser monitorados laboratorialmente. Então você tem lá tal parâmetro, tal norma. Então quando você vai mandar essa coleta, essa amostra para o laboratório, você também já tem tudo que você deve seguir. Então a gente já faz esse trabalho. Bem, ordenamos ali, você já faz? Não faço esse trabalho. Então, olha, entre em contato com tal laboratório, se estiver próximo de você pode ser esse, pode ser aquele, não importa tanto. O que importa é ele faz dentro desses parâmetros que são os que a gente recomenda? Sim, então ok, esse é o primeiro trabalho. Feito isso, a gente vai receber de volta. A gente vai pegar essa análise. Olha, de acordo com o teu nível de sujidade, de acordo com o teu nível de desgaste, de acordo com o teu nível de contaminação, talvez esse seu de acordo com um pacote aditivo que você tem. E hoje a gente tem um bom contato com diversos fabricantes de lubrificante, a gente tem esse contato direto, a gente entra em contato com eles, fala, olha, estou com lubrificante com essa característica, o pacote de ativação perdeu tantos por cento, esse nível de contaminação, ou mesmo com o fabricante, não só dos engrenamentos, que somos nós, carcaça e tudo mais, dos periféricos, que às vezes são componentes críticos, olha, o nível de contaminação está tanto. Então a gente faz todo esse trabalho, fala, olha, para o seu equipamento, você tem que fazer esse tipo de adequação. Aí vai passar, como o André disse, por uma manutenção. Você pode fazer uma filtragem, você pode fazer uma mistura, você pode colocar um blend, eu não queria falar um blend ali para você trazer de volta essas propriedades um pouquinho mais pro normal. Ou de fato você vai ter que fazer uma substituição. E depois disso, o acompanhamento. Sim. Então você vai ter que fazer de tanto em tanto tempo e tudo mais. Exato. E o que é bacana e vale a pena a gente comentar é que toda essa parte técnica, essa parte complexa, a gente se encarrega de fazer. Seja esse contato com o próprio fabricante do lubrificante, essas melhorias, o contato com a engenharia, para levar a solução para o cliente de uma maneira simples. Olha, para esse modelo aqui você precisa adicionar um filtro específico. Para esse tipo de equipamento, por ele ser um equipamento maior, você tem que ter aqui um desumidificador para tirar um pouco da umidade interna, que você vai ver que você vai melhorar a saúde do seu lubrificante. Porque a gente sabe, a principal característica do cliente é fazer o produto final dele. Ele não tem que conhecer do equipamento. Isso é um dos pontos que a gente procura buscar atender os nossos clientes. E como levar a solução, né? Para que ele entenda de uma maneira simples e possa atacar aquilo que ele precisa no parque de fabril dele. No caso, os nossos equipamentos, tem clientes hoje que investem num óleo, por exemplo, sintético, são óleos mais caros, né? Tem óleos minerais com uma base muito boa também. Só que, na verdade, o que precisa é entender dentro de cada cliente qual é o problema. É uma instrução que está faltando, talvez o pessoal precisa de um nível maior ali de instrução para evitar jogar água no equipamento, enfim. Então, isso são coisas simples que traz um resultado assim, fantástico. Sim. Legal. Muito bom. Se você faz uma manutenção com a gente e recebe o nosso pós-venda, você recebe também uma análise de lubrificante bem feita, com todos esses parâmetros, tudo certinho. A gente faz a coleta, faz a análise, envia um feedback para o cliente e continua esse trabalho. Eu queria puxar um assunto com vocês também sobre, entrando mais nessa parte de indústria 4.0, de monitoramento de dados e tudo mais, né? Eu já cheguei a comentar com você também, André, que se a gente fosse pensar 10 anos atrás, ou nem 10 anos atrás, a questão de dados ela não era uma coisa conversada, né? Acho que 5 anos atrás talvez já não era conversado tanto quanto é hoje. Mas eu via até por uma geração mais velha que não estava acostumada a esse tipo de tecnologia, existia uma barreira ali que era imposta naturalmente por não acreditar ou por fazer de um jeito que não tinha essa tecnologia envolvida, né? Mas agora, principalmente 2 anos para cá, acho que aumentou muito, 2, 3 anos para cá aumentou muito essa conversa. É uma coisa natural já, né? Você vai na empresa, todo mundo sabe da importância de fazer o monitoramento, de ter dado, de
bom, enfim, de ter todos os sensores e tudo mais. Como que é na visão de vocês isso daí? O que vocês acham? Vocês acham que que a minha visão ela tá coerente? É o que vocês veem? A adesão dessa tecnologia? Como que é? Totalmente. Eu acho que todo e qualquer ativo rotativo ele precisa e deve ser monitorado, né? Porque a gente sabe que uma questão simples, operacional de um motor elétrico, por exemplo, quando ele começa a apresentar um início de falha, se o cara não tem uma rotina de monitoramento, que seja um monitoramento ali offline, onde o especialista dele faz quinzenalmente, mensalmente, ele não vai saber quando que esse problema começou, né? Ele perde completamente o domínio do tempo. Ele não sabe se o equipamento já veio com defeito, ele não sabe se foi alguma operação que trouxe esse defeito para o equipamento, ele fica perdido. Simplesmente ele tem que tomar uma ação de ir lá e reparar esse motor elétrico. Agora, a gente vê muito na indústria essa questão do monitoramento muito forte, né? Isso hoje já é uma rotina aí dos nossos clientes que vem cada vez mais crescendo, e com a 4.0 vem numa curva exponencial aí, porque o pessoal hoje não quer mais parar o equipamento. Existem várias usinas com programas aí de parada zero. O pessoal hoje é um indicador dos nossos clientes o índice mínimo de parada. E como que ele vai alcançar isso? Como que ele vai ter a maior disponibilidade dos equipamentos? Só através de dados, não tem outra forma. Então já é muito presente na indústria essa questão do monitoramento, não só de uma variável, né? Hoje a gente vê, como eu citei, que hoje o principal vilão dos acionamentos propriamente dito é o óleo, mas nós temos outras variáveis, né? Como a temperatura, a própria vibração, que são variáveis aí que direcionam para o problema. Então, uma vez que você tem isso mapeado na linha do tempo, consegue olhar para o seu histórico, né? Enxerga em que momento que começou a aparecer um problema, e você consegue entender se aquele problema causado foi uma operação inadequada, foi algum componente interno que não está suportando um determinado serviço. Então, se você consegue olhar para o retrovisor na sua linha do tempo e achar a causa raiz, né? Que hoje a gente sabe que isso daí impacta diretamente a disponibilidade dessas máquinas. Exato, legal. Acho que um dos desafios hoje ainda é um pouco a tecnologia, chegar em todos os lugares, né? Existem soluções, mas a gente ainda tem alguns desafios. Por exemplo, a internet, nem sempre a gente tem disponibilidade de internet para todos os lugares. E acho que vai muito num caminho natural do que foi o aumento de disponibilidade, o aumento de produção, né? Dentro de todas as indústrias. E começando com isso, eu falo, como que eu melhoro? Então eu tenho algumas técnicas. Eu pego meu operador, faço isso, faço aquilo, de tanto em tanto tempo eu consigo melhorar. Beleza, alguém falou, isso é possível. Então a gente foi fazendo, foi trazendo essa rotina. Uma rotina de inspeção mais simples, depois uma rotina de inspeção preditiva, uma rotina de cuidados diários, que a gente estava conversando anteriormente, esses cuidados mais básicos do dia a dia, que já vão trazendo um retorno muito grande. E alguém falou, poxa, e se eu conseguir fazer isso em tempo real, todo dia, toda hora, será que isso não vai me trazer mais disponibilidade, vai me trazer um aumento maior ainda, não vai me trazer mais confiabilidade? Sim. E acho que foi nesse caminho. E hoje todo mundo fala isso. Não, é possível melhorar? Então eu quero melhorar também. Quero melhorar. E como é que você faz isso? Não, tem uma ferramenta. Então, eu acho que tem um ponto também, né, que é legal, é que quando acho que a gente pode até comentar num tema à parte sobre isso daí, mas eu acredito, assim, o que eu vejo, a maioria dos problemas ela tem a operação ali no meio, tem problema operacional ali no meio. Então o cara usou o equipamento de maneira inadequada, sei lá, deu alguma coisa que variou o processo, e não só pensando na parte de produção da empresa, mas pensando numa condição que o equipamento ele não foi projetado, ele não foi pensado para operar, né? E eu acho que quando você tem dados ali também, e quanto mais dados você tiver, mais histórico você vai ter e você vai conseguir investigar melhor isso daí, né? Se a gente for pensar,
Vamos pensar, sei lá, 10 anos atrás, tinha um redutor, ele não era monitorado. Vai lá um cara, coloca água no redutor, ou, sei lá, desalinha uma máquina. Aí você vai... O que aconteceu? Né? Não sei, ninguém sabe, já se perdeu essa informação, e a partir do momento que você tem um olho ali, né, pelo sensor, ele olhando 24 horas por dia essa máquina, você descobrir a causa raiz, ela é muito mais eficiente, muito mais fácil. E assim, daí você consegue corrigir o problema real, né? Você não consegue só ficar no achismo, mas consegue corrigir lá a causa raiz para ter uma operação mais eficiente. Você toma ações mais bem fundamentadas, né? Exato. Você tem um exemplo que não tem nem a ver com lubrificante, nem a ver com vibração, que foi o que o André falou de outros parâmetros que a gente também faz lá na nossa visita offline, na nossa visita de pós-venda. Temperatura e pressão. Nossos equipamentos têm trocadores de calor ali que fazem esse controle também da temperatura do lubrificante, que é algo muito importante, ele trabalhar dentro da faixa de pressão e temperatura para garantir condição de lubrificação, para garantir filme de óleo, tudo isso. A gente tinha um cliente que a gente tinha essa possibilidade de monitorar 24 horas, e a gente começou a reparar que a temperatura dele não estabilizava de lubrificante de jeito nenhum. Aí a gente perguntava, mas mudou alguma coisa? Não mudou alguma coisa? Nada. Numa dessas visitas a gente foi lá e falou, vamos confirmar se o sensor tá legal ou não, vamos ver o que está acontecendo. Fomos lá, medimos, realmente, o que era? Uma manobra na água que entra no trocador. Estava levando uma água com um pouco mais de calor, um pouco mais quente para o segundo redutor. Entendi. E ele não conseguia estabilizar. Isso, a longo prazo, poderia ser um problema, porque ele está trabalhando com a temperatura mais alta, aquele filme de óleo não ia gerar da maneira que tem que gerar, ia ter um desgaste acelerado, ia ter uma troca de componente mais rápida, e tudo isso foi solucionado. Então, e ali... provavelmente ele também já fez uma análise para a operação dele. Olha, atenção com isso, vamos corrigir isso aqui. Vamos corrigir. Coisas simples, mas essas coisas simples afetam bastante muito no dia a dia, na longevidade, na disponibilidade do equipamento, sabe? Exato. Eu acho que tem também aí uma questão de gestão também, né? A gente está falando mais assim até no dia a dia de operação, mas tem uma questão de gestão que é a tomada de decisão que o gestor ele tem até do próprio equipamento, né? Por exemplo, ele vai ver esse equipamento ele já não performa bem, ele já está muito velho, ele dá muita manutenção. Se a gente monitorar o equipamento e ter dados, você consegue tomar melhores decisões, o gestor consegue tomar melhores decisões de investimento, do que fazer, do que não fazer, né? Eu acho que é um outro aspecto que é levado em consideração. Claro, com certeza. A gente vê vários gestores aí sendo cada vez mais cobrados por produtividade, né? Os acionamentos, eles são mais solicitados. E uma vez que você tem dados, você consegue enxergar melhor se aquele ativo que você está usando, realmente ele está sendo bem utilizado em questões de potência. Pode ser que ele não esteja sendo utilizado. Então o investimento ali não seria talvez a melhor escolha. Talvez ele está quebrando por outros motivos. E aí que entra o monitoramento, aí que entra a questão do histórico, né? Então, com certeza a gente tomar decisões, colaborar com o cliente para melhor decisão em cima de dados é o caminho mais assertivo. Legal. Com certeza. E falando um pouco de vibração agora, né? Entrando já no sensor da TEB, até para comentar, né? De quem está ouvindo a gente, para explicar, a nossa parceria ela começou até por conta da Zanini, ela tem essa necessidade de fazer o monitoramento de vibração, que foi aonde vocês entraram em contato com a gente para a gente começar a fazer esse teste, né? E o que a gente vê, no geral, na indústria, o redutor ele não é uma máquina simples para se monitorar, né? Principalmente quando a gente tem baixa rotação. Acho que quem é analista sofre. Já não tem mais nem cabelo para conseguir analisar uma falha aí de um rolamento com baixa rotação, alguma coisa do tipo, né? Vocês podem, acho que principalmente, não sei qual dos dois tem a experiência com a parte de vibração, mas vocês podem começar a comentar um pouco, em particular, da vibração e quais são os desafios para análise de vibração pensando em redutor?
Tranquilo, a gente se complementa aqui, vai. Sim. Então, essa é uma das grandes dificuldades que você falou. A gente tem equipamentos que saem com 8 RPM, então é difícil você conseguir pegar alguns tipos de falha com um monitoramento que não seja constante, que não seja online, digamos assim. Então, hoje a gente consegue muitas vezes pegar problemas como desbalanceamento, problemas de desalinhamento, contato de engrenamento que não está adequado, frequências de engrenamento em geral. Muitos problemas podem estar relacionados aí sim, questão de base, todo esse tipo de histórico, montagem e tudo mais. Só que a gente tem alguma dificuldade por conta da natureza do fenômeno, da baixa energia que ele tem ali, enfim, do tempo que você precisa ficar monitorando, para diagnosticar problemas com rolamentos, principalmente de baixa rotação. Então, qual que era o desafio, né? O desafio era conseguir encontrar uma ferramenta que conseguisse proporcionar para a gente esses dados para a gente conseguir enxergar melhor outros problemas. E a ferramenta está aqui na nossa frente, que é esse sensor de vocês, que a gente vem utilizando. Então, o nosso grande desafio hoje é conseguir ir além desses diagnósticos, dos diagnósticos que a gente faz no dia a dia. E também começar a monitorar com maior assertividade essa parte de baixa rotação e rolamentos, falhas em rolamentos em geral. Que a gente tem condição de analisar, mas nem sempre a gente tem condição de encontrar bons dados para fazer essa análise, né? Perfeito, perfeito. E também essa questão da baixa rotação, vale a pena citar, né? Que além de 8 RPM, a gente tem meio RPM. Tem alguns acionamentos aí que é meio RPM. Que aí você tem que combinar algumas técnicas aí de análise aí que permita você chegar ali no problema. E quando a gente está monitorando offline, isso é muito difícil, né? Existe o problema, o cliente tem aquela necessidade, aquela preocupação que ele não sabe se o ativo dele vai parar ou não vai parar. E para a gente cada vez mais, tanto para o nosso cliente como para os acionamentos, eles precisam ser monitorados. E o parâmetro vibração, hoje, ele é uma das principais variáveis, né? Uma das principais variáveis aí para uma tomada de decisão. Sim. Então, se tem duas variáveis que hoje são determinantes para você tomar uma ação sobre um acionamento, é a vibração e o monitoramento do óleo. São as duas principais. Legal. E aí o sensor de vocês veio para trazer essa facilidade aí, né? Os nossos analistas ali, quando viram a ferramenta, gostaram muito. E eu acho que o caminho é esse. Com certeza. Acho que o caminho é a gente continuar evoluindo, né? Isso daí, toda a TEB também, ela está super empenhada em evoluir. Acho que os desafios existem, né? A gente tem, como vocês colocaram ali, é uma questão de baixa energia, baixa rotação. Muitas vezes a gente tem dificuldade de uma máquina muito grande, né? Onde você tem uma energia que não chega ali no sensor, ou é muito difícil chegar. Mas eu acho que o primeiro passo aí foi dado para que a gente comece a conversar e desenvolver ferramentas para conseguir monitorar e melhorar esse diagnóstico de falha, né? Com certeza, com certeza. E essa versatilidade, também a facilidade de você explorar diversos pontos do redutor facilita muito a vida. Às vezes, para um equipamento menor, o mancal está muito próximo da carcaça, você consegue fazer uma medição mais assertiva sem muito trabalho. A gente nem sempre tem essa facilidade. Às vezes a gente precisa de pontos muito específicos, de regiões de carregamento muito específicas, locais muito específicos, que às vezes estão de difícil acesso. Então não tem como o operador ir toda hora ir lá medir, ou não tem como vocês passar um cabeamento, ou até tem como, mas isso traz uma dificuldade muito grande para a operação, né? Para ter os dados da medição. Então, com essa facilidade de você ter um sensor que transmite esses dados via Wi-Fi, enfim, sem cabeamento, também é muito melhor, né? Você consegue inserir ele, por exemplo, dentro do redutor com uma facilidade muito maior, em regiões onde
o operador também não pode ficar muito tempo, enfim. Em ambientes agressivos. Em ambientes agressivos, exatamente. Então você tem essas diversas facilidades. Temperaturas baixas, a gente tem redutores que também vão estar em regiões que tem climas extremos, né? Então a gente tem todas essas questões que são além da dificuldade também só do tempo de medição, né? Tem o acesso, tudo isso. E eu acho que entra também um ponto aí para vocês. A facilidade de cabo, acho que é bem importante, assim, né? Vocês têm outros tipos de sensores ali também, mas acredito que se nada tivesse fio e se tudo fosse IoT, assim, seria o melhor dos mundos. Melhor né? dos mundos, com certeza. Com certeza. Acho que pensando um pouco mais no futuro, acho que isso tende a ser o futuro e vocês terem vários sensores ali no equipamento de vocês e conseguir monitorar para entender esses dados e aumentar a confiabilidade. E o que é interessante, Guilherme, é que os nossos clientes hoje já estão com os equipamentos instalados, né? Então, quanto mais fácil for a instalação do sensor, muito melhor. A gente sabe quão complexo é ter que tirar um equipamento de 50, 60 toneladas para mandar para uma fábrica para fazer furação. Exatamente. Então, assim, isso inviabiliza. Né? Então, caminhar para um futuro onde tudo seja IoT é o ideal. Não, eu acho que é importante falar isso, né? Porque de vez em quando a gente acha que é simples, né? Tipo, colocar cabo, a hora que você vê pronto, é uma coisa. Você fala, pôs um cabo ali, ligou a energia ali, mas inviabiliza. Realmente, assim, você ter ou não ter cabo é uma coisa que ou você tem monitoramento ou você não tem. Não tem. Perfeito. Fora toda a parte de painel, toda a parte de estrutura que tem que ter por trás para passar todos esses sensores, todo esse cabeamento. Exatamente. Juntar tudo isso numa mesma plataforma também é muito difícil, então facilita muito a vida. Muito. Muita coisa. E aí, pensando um pouco em futuro, assim, até da Zanini Henk, com relação a essa parte de IoT, de indústria 4.0, vocês tem alguma ideia de como que vai ser ou como que vai ser essa integração de dados ou o que vocês veem de futuro para essa parte? Sim, a gente está trabalhando muito forte nessa questão que o principal valor que a gente enxerga no monitoramento é ter dados, correlacionar esses dados. Como eu disse, temos várias variáveis importantes, temos torque, temos vibração, temos análise do lubrificante e ter essa correlação para ter a predição, ou seja, prever problemas. Então, a gente saber com 30 dias, 60 dias, 90 dias de antecedência que um rolamento vai falhar. A gente permitir que o cliente tenha essa experiência de planejar a sua manutenção, programar a sua manutenção. E não só isso, eu acho que fazer parte disso. Monitorar o equipamento para o cliente e quando tiver que executar essa manutenção, ter todo um planejamento para a execução, executar, trazer o equipamento novamente para a rota de operação correta e entregar a disponibilidade. Então, esse é a nossa visão de futuro aí para o monitoramento. Legal, perfeito. Muito bom. No final das contas, é vender a disponibilidade para o cliente de vocês. Exatamente. Legal, muito bom. Acho que isso daí já traz também de encontro a importância que a gente tem de monitorar, e não só, são vários tipos de monitoramento para a gente chegar num ponto em que você está tranquilo assim, com o seu equipamento, né? Você consegue dormir tranquilo, que você vai ter um monte ali de dado para monitorar a saúde desse equipamento para que não tenha problema mesmo. E na parte de serviço, assim, como que é o serviço de vocês? Vocês fazem serviços em campo também? Ou explica mais um pouco do serviço em si. Então, vocês falaram da parte de monitoramento, mas tem a parte de manutenção ali no campo do cliente. Como funciona? Perfeito. Hoje, a Zanini está preparada aí com um corpo técnico, aproximadamente de 50 técnicos, capacitados para execução em campo. Então, os nossos ativos também são preparados para, mesmo que de maneira complexa, mas sim são preparados para uma manutenção em campo, caso ela exija isso, né? Então, os nossos profissionais eles têm um acervo de ferramental muito grande. Fazemos essas paradas planejadas, onde você desmonta o equipamento,
troca um rolamento em campo, monta esse equipamento e volta a comissioná-lo. Então nós temos sim, não só na área de açúcar e álcool, mas também indústria. A gente sabe que hoje as paradas planejadas aí de indústria são paradas curtas. Eles operam aí 365 dias do ano e tem aquela parada para uma manutenção preventiva anualmente e requer esse nível de planejamento. Então nós temos sim as manutenções, elas vão desde uma manutenção parcial, onde a gente acompanha o desgaste do equipamento, né? Faz as medições de folga, faz as inspeções para saber se tem algum avanço de desgaste que a gente possa estar mitigando. E temos também aquela manutenção completa, onde o cliente já tem mapeado o que precisa ser substituído. Então a nossa equipe entra com os especialistas ali e faz essa substituição e entrega o equipamento funcionando. Legal. E depois a parte ainda mais de análise, que seria o que vocês analisam para dar esses laudos, esse pós-venda que você tinha comentado. Exato. Então toda entrega, ou seja uma máquina nova onde a gente instala, comissiona, entrega ao cliente, como seja uma manutenção planejada, sempre há uma análise, sempre há um fechamento, um relatório ali com vários pontos de melhoria. Como o Lucas bem disse, a gente faz a coleta desse lubrificante, entrega o laudo e as recomendações. Então eu acho que a ideia principal é fechar o ciclo, né? Além de ter essa parte de monitoramento, de ter toda a recomendação, o pós-venda para orientar a operação, mas também é a parte de execução, que isso é um dos pontos fortes da Zanini hoje. Legal. Exato. Muito bom. O diagnóstico e a execução, né? Exato. Muito bom. Bom, a gente falou sobre vários assuntos já, né? A gente falou já sobre a disponibilidade dos ativos, quais são as boas práticas, a gente falou um pouco sobre o futuro, sobre a importância dos dados, né? Mas no final do dia a gente vê que falta ainda muito, né? Tem muitas indústrias que elas não aderiram a isso ainda, né? Existe ainda um paradigma a ser quebrado, ou existe algumas dificuldades que a gente vai ter que... A gente está nesse processo de quebrar. Na visão de vocês, quais são esses pontos, o que ainda impossibilita a adesão da grande maioria das indústrias do Brasil? Olha, eu acho que o principal ponto é o custo, né? Então a gente sabe que sensores importados, toda a logística de tirar o equipamento da base e mandar para a fábrica para estar fazendo aí uma furação, adequação de equipamentos que já estejam operando, isso sim acaba inviabilizando o negócio, porque se torna um custo elevado, que muitas vezes aí pode chegar até próximo de custo de um equipamento sobressalente. Então isso é um dos pontos aí que essa tecnologia que vem avançando aí a cada dia trouxe para quebrar. Então, eu acho que até, né, André, quando você fala, cara, vou tirar o seu redutor daqui, o cara fala, cara, não quero nem... Tá maluco. Você tá maluco. Tá maluco. Não quero nem saber o preço. E se der problema isso aí, quanto tempo eu vou... Aí a hora que vocês forem montar, vai dar outro problema, não vai ligar, não vai... Exatamente. Isso daí inviabiliza o negócio. Traz incerteza, né? Perfeito. Traz uma incerteza muito grande. Então acho que esse é o principal ponto. A questão do custo, a dificuldade de se adequar aos sensores antigos, sensores que requer alta complexidade de instalação, sensores de controle de lubrificante que requer uma tubulação especial. Então isso aí acaba inviabilizando. Mas a gente sabe que essa evolução, essa tecnologia, ela veio para mudar isso. Então eu enxergo que isso já não é mais uma realidade. Então a gente precisa levar esse conhecimento para aqueles que ainda não conhecem. Exato. Então acho que esse é o ponto. É uma tecnologia que ela vem democratizando, né? Ela era para poucos, eu acho que há algum tempo atrás, e quanto mais o tempo passa, mais a gente tem a tecnologia no próprio Brasil, que eu acho que também faz uma grande diferença em termos quando a gente pensa de suporte técnico, de ajustar alguns parâmetros, né? Vocês chegam e falam, não,
putz, para a gente seria ideal assim, né? E tá perto de quem desenvolve a tecnologia, eu acho que é um ponto também que acaba facilitando muito no final das contas para você gerar valor para o seu cliente e conseguir fazer um negócio, gerar uma instalação, o que seja, que gere valor a um custo que seja acessível também, né? Acho que isso daí é fundamental. É legal e eu acho que é uma bandeira aí que a TEB também ela levanta. A gente está super empolgado com essa evolução e também a gente está sempre focando em disponibilidade de máquina. Então, independente de ser vibração ou o parâmetro do óleo ou o torque ou o deslocamento, enfim, o parâmetro que for, é legal ter essa troca de experiência com vocês para ver o que é o próximo passo para que a gente possa ter esse monitoramento para ter a disponibilidade no final das contas para o cliente, gerar essa disponibilidade para o cliente. A gente falou sobre cultura, né? Que era difícil, então talvez a cultura já esteja ficando internalizada. Não, nós precisamos realmente disso, né? Exato. Mas então a gente falou sobre os desafios tecnológicos. Exato. Que a gente tinha e hoje eles vêm sendo vencidos, né? Exato. Nós somos fabricantes nacionais de equipamentos, né? Exatamente. Vocês também, então a gente Exatamente. precisa fomentar isso também. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre tecnologia nacional, sobre essa proximidade que você tem entre os desenvolvedores, que vocês têm vários, nós temos também engenheiros de produto, enfim, tudo mais. Perfeito. E para os clientes isso soa muito bem também. Exatamente. Quanto tempo você demora para instalar um sensor da TEB e fazer ele funcionar? Cara, eu tive para vocês terem uma noção, a gente instalou e fez funcionar na semana passada 60 sensores em uma manhã. Em uma manhã. Isso é facilidade, né? Isso traz a viabilidade para as coisas acontecerem, né? Então é outra coisa. Não, eu vou trazer aqui, eu vou instalar isso aqui, você vai abrir o seu computador ou, sei lá, o seu celular e você vai enxergar o que você precisa. Claro, depois disso tem todo um trabalho por trás para você entender as rotinas, para você entender como analisar aquilo, mas isso viabiliza. Então acho que essa questão cultural e tecnológica caminham juntas também nesse sentido. Perfeito. Tem essa dificuldade que vem sendo vencida. Cultural, tecnológica e custo. Acho que seriam esses três. Exatamente. Se a gente fosse amarrar, né, essa conversa nossa, seriam esses 3 parâmetros aí para a gente conseguir startar. Bom, cara, muito legal a conversa com vocês aqui. E agora uma pergunta assim, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, se tiver redutor lá, para ser uma coisa prática, né? O que essa pessoa ela pode fazer para melhorar a confiabilidade do equipamento dela em termos simples, até assim, se vocês pudessem dar uma dica que não seja chamar a Zanini, né? Porque isso daí a gente já sabe que a gente vai deixar o contato aqui de vocês para que eles possam chamar vocês também. Sim. O primeiro com certeza é chamar a gente, que a gente vai ter o melhor atendimento. Não, mas acho que muitas dessas informações que a gente passou aqui, elas também já estão nas especificações técnicas do equipamento, estão no manual do equipamento, então ter sempre um olhar atento às vezes é um pouco chato, às vezes a leitura é um pouco demorada e tudo mais, mas acho que vale a pena resumir isso, fazer uma rotina em cima daqueles parâmetros que estão ali, não ignorar qualquer pequeno detalhe. Às vezes a gente vê algumas alterações, por exemplo, usinagem de parafusos, pequenos periféricos ali que estão com nível de oxidação, né? Fazem qualquer ajuste. Então, não ignorar qualquer pequeno detalhe. Acho que os ajustes técnicos, as famosas gambiarras. Acho que é um bom começo. Acho que você entender bem ali os parâmetros que você tem que seguir, criar uma rotina em cima daqueles parâmetros e não ignorar qualquer pequeno detalhe. A gente fala assim, é só um detalhe, né? Não é só um detalhe, né? O detalhe é que faz toda a diferença na competição de alto nível, né? Sim. Que é do que a gente está falando aqui. Exato. Então, os detalhes fazem toda a diferença. Então, se atentar aos detalhes. E eu acrescentaria aí uma cereja no bolo, que seria pensar em registrar tudo o que acontece na operação. Perfeito. Mesmo que você ainda não tenha um monitoramento, mas você tenha condições de monitorar uma temperatura, cria uma planilha. Legal. Com os turnos ali. Muito bom. Coloque os dados, né? Isso vai te permitir enxergar um pouquinho melhor do que você enxerga hoje. Exato. Então, vamos pensar que hoje uma usina de açúcar e álcool tenha 3 turnos. Né? A gente sabe que isso é rotina para alguns parâmetros.
né? Mas não talvez para a operação dos ativos. Então é replicar aquilo que já existe na usina para os ativos, né? Como que foi o turno anterior? Como estava a temperatura dos rolamentos? Como estava a pressão de óleo? Então se eu pudesse dar uma sugestão, eu daria, comece a registrar. Trabalhar com tendências, né, André? Exato, Legal. Exatamente. Tendências. Legal. Exatamente. Começar a enxergar. E talvez esse cara aí vai começar a fazer isso, aí ele vai ver a necessidade de ter esse histórico, vai chamar a TEB, vai começar a colocar os sensores lá para ter esse histórico e depois chama a Zanini para ajudar os nesse redutores, monitoramento, né? aí. Já passou da hora, né? Já passou da hora. Mas, cara, muito, muito bom ter vocês aqui, conversar com vocês. Acho que é sempre uma troca de experiência positiva, que a gente traz essa troca de tecnologia aí, como vocês disseram, né? Eu vivo num mundo de vibração, de monitoramento, vocês vivem num mundo de redutores, pensando sempre nessa parte de monitoramento também, mas a gente trocar a experiência desses dois mundos é uma coisa que traz soma muito, né? Soma muito para mim, soma muito essa conversa. Tomara, espero aí que para quem está assistindo a gente, para quem está escutando a gente também tenha somado bastante. E muito obrigado. Ô, Guilherme, é um prazer enorme estar aqui, né, falando sobre aquilo que a gente gosta, né, falar sobre monitoramento, sobre ativo, sobre manutenção, está no nosso DNA, né? Então, queria agradecer também a TEB pelo convite. Sempre que precisar, estaremos aqui para colaborar, né? Espero que o pessoal de casa tenha gostado também. Depois você compartilha o nosso contato. A gente vai poder ajudar com o maior prazer em qualquer aspecto aí que a gente tiver conhecimento para ajudar. E é isso, muito bom. Agradecer pela experiência, né? Pelo contato, enfim. Foi um espaço muito legal. Acho que a gente pôde falar de bastante coisa, ouvir, né, uns aos outros aqui. E eu acho que isso vai gerar mais frutos, né? Para quem está assistindo, para a gente sai daqui pensando também em outras possibilidades. Eu acho que é muito legal essa troca de informação sempre. E a gente está disponível sempre que precisar, não só para esses papos aqui, mas para projetos, enfim, tudo que for necessário. Legal. Bom, muito obrigado, André. Muito obrigado, Lucas. A gente vai deixar também o contato aqui da Zanini para vocês aí no vídeo, para que vocês possam entrar em contato com eles. Também a gente vai deixar os nossos contatos da TEB, então aí tenha certeza de se inscrever no nosso canal, ativar também essas notificações para sempre receber esses conteúdos que a gente vem fazendo para vocês. Então esse foi mais um TEB Talks, aqui com o pessoal da Zanini Hanks. Agradeço muito eles, espero que vocês tenham gostado. É isso, valeu pessoal, tchau!